Então vamos lá, deixa eu lhe apresentar, né? Aí você pode começar, né? Alguém tem que te receber. Tá Então, certo. pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje recebendo o professor Petros Henrique Ribeiro dos Anjos. O professor Petros possui graduação e bacharelado em físico, ele é físico teórico experimental e o bacharelado dele foi pela Universidade de São Paulo. Não vou falar o ano para não ser grosso. Ele fez mestrado em física também pela Universidade de São Paulo e doutorado em física também pela USP. Atualmente é professor associado à Universidade Federal de Catalão, com experiência nas áreas de materiais, ênfase em física e matemática, atuando principalmente em temas ligados à equação de Bethe-Spalter, mecânica estatística, modelos de Gros-Neveu, não sei se é francês, e equações diferenciais parciais. Além disso, né, o Petros é um dos criadores, fundadores e foi o primeiro e segundo, né, na sequência foram 2 mandatos, coordenador do PPG7, que nos reúne aqui, né, nessa noite em uma de suas disciplinas, disciplinas de seminários 2. Tá? Então, Petros, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. O Petros também é professor dessa disciplina junto comigo e o palco virtual, meu amigo, é todo seu. Fica à vontade, tá? Obrigado, gente. Então, eu preparei uma apresentação bem longa e conforme o tempo for passando, eu vou tentando medir aqui e vou controlando, tá bom? O que eu vou falar aqui é uma coisa bem tranquila, na verdade. Eu vou passar por várias ideias, vou fazer como se fosse uma viagem pra gente, um passeio, e como se talvez eu estivesse mostrando as fotos do passeio, alguma coisa assim. Eu escrevi para um tema disso aqui, né? Com 3 coisas conectadas: física, Fibonacci e fractais, né? E antes que uma pergunta muito comum, principalmente para quem não é da área de matemática pura, física teórica, mas para que serve isso que você está falando? Então, eu já vou responder essa pergunta logo de cara, né? Não, eu só quero me divertir com o que eu vou apresentar aqui hoje, certo? Então, eu vou apresentar as ideias, algumas contas, né, algumas demonstrações, e que nem todo mundo vai se divertir com isso. Eu também vou tentar falar um pouquinho de história, coisas assim, que algumas pessoas vão gostar mais. E outras vezes eu vou estar falando simplesmente de conceitos, tá ok? Muito bem, então, no nosso itinerário de viagem, a nossa primeira parada é no Fibonacci, né? Fibonacci é o cara que seria representado por essa estátua aqui, né? É o Leonardo Bonatti, o filho de Bonatti, né? Esse é o o porquê do nome Fibonacci. Ele é talvez o matemático mais conhecido, mais importante do século XIII na tradição europeia, né? Ele é importante porque nessa época estava sendo introduzido os algarismos arábicos que a gente conhece hoje, né? Ele escreveu um livro para ensinar como usar esses algarismos, né? Um Liber Abaci de 1202, né? E ali, num exercício, num exemplo, ele constrói essa sequência numérica, né? A sequência, o número seguinte é a soma dos antecessores. Ele mostra várias propriedades dessa sequência, né? Tanto ligados com geometria, que era a tradição da época, né? Matemática era basicamente geometria, aritmética era um ramo menor da matemática, né? Quanto, por exemplo, e várias propriedades, como somas do triângulo, que hoje a gente chama de triângulo de Pascal, né? Várias dessas coisas. Essa sequência, ela tem uma propriedade muito interessante, né? Porque a razão entre os dois termos consecutivos, ela se aproxima de um número, né? Que é um número que a gente chama de número áureo, né? Ou a razão áurea, né? O número de ouro, né? É um padrão que aparece muito na natureza. E por que eu decidi começar a contar, né, uma coisa com Fibonacci? Por causa de um problema que me apareceu agora no Carnaval, né? Um problema com resistores. Então é um problema bem simples. Eu vou tratar aqui de uns 2 problemas diferentes, certo? Vou fazer uns pinceladinhas por alguns outros. Mas um problema com resistores. Então é um problema que todo mundo basicamente entende. Esse problema, seguindo a tradição que eu aprendi aqui no PG7 já, de mostrar, não mostrar simplesmente como faz a coisa, mas mostrar
artigo também, ele deu origem a esse artigo aqui, Fibonacci Resistors Network, que está submetido para essa revista aqui, para o Journal of Physics A. Ok? Deve estar sendo aceita nos próximos meses. Ok? Esse problema me apareceu pouco antes do Carnaval, quando esse colega aqui, o David, que acho que já o pessoal daqui, muita gente já conhece, né? Ele propôs, olha, se a gente fizer assim, eu fiz as simulações e a gente consegue uma rede desse tipo. Eu estava entrando em sala de aula e respondi, ele, deixa eu olhar. Olhei aqui, ele no final da aula estava falando, olha, você quer participar? Eu falei assim, não, eu quero, eu sei como resolver. E aí, esse aqui foi, então, o meu carnaval, foi brincar com isso aqui. Tá certo? Então, se a gente for comparar isso como um álbum de fotos de uma viagem, isso aqui seria uma sequência de coisas, de visitas minhas, a coisas, e as fotos atrás do trio elétrico, seria essa parte. Né? O que é uma rede de resistores de Fibonacci, como foi proposta? Né? É a gente fazer uma conexão, a gente fazer uma concatenação dos resistores anteriores, né? Conforme alguma regra. Então, por exemplo, aqui é uma rede do que a gente chama de tipo 1, eu vou associando as gerações em série, e eu pego, em uma geração os resistores os dois resistores anteriores conectados em paralelo. Né? É claro que você pode fazer uma diferença dessa, né? um dual, essa rede aqui, seria uma rede desse tipo, onde você tem resistores, né? Cada geração ligada em série, né? E cada geração são as gerações anteriores ligadas, as gerações ligadas em paralelo e cada geração sendo as gerações anteriores ligadas em série. Isso seria uma rede redes do tipo Fibonacci. Né? Então aqui a gente está olhando caso finito, o interesse é claro o que vai acontecer no caso infinito. Mas por que, por exemplo, o que pode aparecer de interessante aqui do ponto de vista de física, né? Primeiro que redes parecidas com essa podem ser criadas em laboratório usando, por exemplo, polímeros. Um outro ponto de vista, que pode agradar muita gente, é que você tem um problema não trivial, né, que pode ser usado, por exemplo, em ensino de física e matemática, dependendo do grau que você quer colocar, quanto você quiser andar aqui. Né? Esses circuitos, eu vou mostrar bem mais para o fim da palestra, que eles têm algumas propriedades fractais. Né? E esses circuitos infinitos, né? Circuitos de resistores infinitos, que têm propriedades fractais, eles já tiveram muita análise matemática e física em cima dele. Né? Como, por exemplo, no estudo de propriedades de clusters de percolação, propriedades elétricas de clusters de percolação, a resposta elétrica de materiais inhomogêneos, deformação de materiais inhomogêneos, vocês vão ver que quando eu coloco aqui embaixo, eu sempre estou dando algumas referências, tá? Para não deixar as referências todas para o final. Ok? Simplesmente, se eu juntar um número infinito de resistores, eu vou ter uma rede interessante? Não, isso não é verdade, principalmente porque geralmente você vai ter uma rede de resistores cuja resistência equivalente é infinita. Né? Então, se você pegar aqui uma rede seguindo a mesma regra, mas com progressão aritmética, né? Onde você vai adicionando um resistor a mais, conectando ele em paralelo sempre, né? Cada família é um resistor a mais colocado em paralelo. O resultado disso aqui é uma rede que diverge, que a resistência equivalente diverge logaritmicamente. Né? Quer dizer, ela começa a crescer conforme você for aumentando o número de gerações. Isso aqui diverge assintoticamente como um logaritmo. Por outro lado, tem várias redes de resistores infinitas que são super bem conhecidas. Né? Aqui eu acho que são as duas mais conhecidas, os dois problemas de redes de resistores infinitos mais conhecidos, que é a escada infinita, né? São dois problemas tradicionais de livro-texto. Essa aqui, a resistência equivalente é a razão áurea vezes essa R aqui. Né? E essa aqui, que seria o plano de resistores infinitos, onde a resistência equivalente entre dois pontos é R sobre 2. Um dos problemas bem tradicionais, todo mundo deveria brincar de resolver um problema desse em Física 3, por exemplo. Né? Vamos voltar à minha rede de Fibonacci. Vamos começar no contexto mais simples que tem, ver se a gente consegue entender. A rede, então,
né, essa família aqui é simplesmente essas duas famílias, as duas famílias anteriores, as duas gerações anteriores, né, conectadas em paralelo. E, portanto, se todo mundo conhece conexão de resistores em paralelo, essa resistência aqui da enésima família é 1 sobre Rn, é 1 sobre essa resistência equivalente aqui, 1 sobre essa resistência equivalente aqui. Então, se você olhar, se você chamar isso aqui de um Fn, né, isso aqui seria o Fn menos 1, aqui o Fn menos 2, e você está vendo que você tem uma sequência de Fibonacci. Né? Quer dizer, o recíproco das resistências é uma sequência de Fibonacci. Ok? Recíproco das resistências equivalentes é uma sequência de Fibonacci. Digo uma sequência de Fibonacci, porque aqui eu estou pensando que o resistor, que é o segundo termo da sequência de Fibonacci, né, ele não precisa necessariamente ser 1 igual à sequência de Fibonacci tradicional. Então, tem uma generalizaçãozinha da sequência de Fibonacci, onde o resistor 2 pode ser um número maior. Ok? Muito bem. Para o tipo 2, imediatamente é uma sequência de Fibonacci, né? A soma dos dois anteriores. Muito bem. Então, você tem uma... Vamos ver se a gente consegue descobrir quem são esses termos genéricos dessa sequência, o termo geral dessa sequência de Fibonacci um pouco generalizada, né? Onde, em vez de você ter um 1 no segundo termo, você tem um número livre nesse segundo termo. Ok? Então, o que a gente pode fazer aqui, muito simples, a gente dizer que o enésimo termo ele é uma constante vezes um número que eu quero descobrir quanto é, x elevado a n menos 1. Substituindo isso aqui na sequência de Fibonacci, lembrando que o enésimo termo é o termo anterior, a soma dos dois termos anteriores, a gente chega num polinômio característico para essa sequência. Ok? A gente chega a um polinômio característico para essa relação de recorrência. Isso, ok? Com essa relação, eu posso trocar um polinômio de segundo grau. Polinômios vai ser uma das coisas que eu quero discutir aqui hoje. Né? Posso resolver esse polinômio de segundo grau. Eu tenho duas soluções. O número áureo é em um recíproco do número áureo aqui. Né? 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ok? Como essa relação de recorrência é linear, você consegue obter uma fórmula de Binet para esse termo geral, que seria uma combinação linear, né, dessas duas soluções que você teve propostas. Okay? Onde esse A e B, essas constantes A e B, são fixadas a partir do valor dos resistores iniciais, do primeiro termo da sequência e do segundo termo da sequência. Então, a gente obtém aqui quem que é o seu enésimo termo da sequência de Fibonacci, dessa sequência de Fibonacci generalizada, né, onde o segundo termo vale alfa, 1 sobre alfa. Ok? Então, como que vai ser a resistência equivalente desse circuito? Enquanto for fixo, né, você vai somar simplesmente a resistência equivalente de cada geração. Ok? Resistência equivalente de cada geração é dada pelo 1 sobre o número de Fibonacci, vezes a resistência do primeiro resistor. Né? Então, alfa R1 dividido por alfa é a resistência do segundo resistor. Desculpa, alfa vezes R1 é a resistência do segundo resistor. Poderia condensar isso nessa função aqui, Fn de alfa, né, que representa esse somatório com R1 igual a 1. O que eu vou mostrar inicialmente é que essa resistência equivalente converge uniformemente para qualquer valor de alfa positivo, ou seja, qualquer valor de R2 que você colocar, isso vai convergir uniformemente. Né? Isso é dado por essa expressão aqui, onde esse Fn é o limite disso aqui, quando n for para infinito. Ok? Para o tipo 2, a conta é inteiramente análoga. Você pode fazer isso, vai dar 1 sobre R1, Fn de 1 sobre B. Né? Você consegue, na verdade, você não precisa tratar os dois casos. O que você precisa, porque um caso você consegue, né, o caso onde você tem paralelo, a família toda em paralelo e a geração em paralelo e a soma em série, você consegue mapear um no outro usando esse teorema aqui de 2010. Né? Você consegue mapear enquanto um circuito construído com N resistores em série ou paralelo, né? Que tiver uma resistência beta R1, se você trocar a resistência em série por paralelo e vice-versa, a resistência equivalente é 1 sobre beta R1.
ok? Isso vale, então, para números inteiros, mas aí você pega, por exemplo, se você quiser fazer metade, você coloca 2 resistores em paralelo, aí então você já tem um meio aí, você consegue construir qualquer número racional, né? Qualquer potencial sendo qualquer número racional positivo, e uma vez que você provar, a convergência uniforme para o primeiro, então você consegue estender para todos os números reais, visto que os racionais positivos são nos reais positivos. Você pode aproximar tão bem quanto você queira. Seria essa a ideia. Ok? Então, a primeira coisa, tudo que a gente precisa fazer é entender as propriedades daquela função f aqui, né? A gente precisa entender as propriedades dela e saber mostrar isso, que ela é uma convergência uniforme. A gente consegue reescrever o termo enésimo lá, da sequência de Fibonacci, com essa cara aqui. Um AN, né, dividido por alfa, mais um beta-n. Basta se agrupar todo mundo que tem alfa, todo mundo que não tem alfa na história. Onde esse AN e BN são objetos desse tipo aqui. Né? Ok. Veja que esses ANs e BNs, né, eles formam uma sequência generalizada de Fibonacci, o que a gente às vezes chama de uma sequência de Gibonacci. Ok? Então, essa sequência seria uma coisa assim, né? Esse G seria uma sequência generalizada de Fibonacci, que começa com X, e o segundo elemento é Y, e a partir daí você faz como uma sequência de Fibonacci, né? O termo é a soma dos dois termos anteriores. Muito bem. Então, como eu disse, tem uma parte de matemática aqui, né? Esse AN, a gente pode provar, é fácil provar que AN e BN são sequências generalizadas de Fibonacci, né? Onde o AN você começa com 0 e depois é 1, e o BN você começa com 1 e depois é 0. Certo? É fácil ver, né? Basta você colocar... Ele obedece àquela regra que a gente deu do termo geral, que obedece àquela equação para o termo do Fibonacci. Basta que você, quando você colocar n igual a 1 aqui, dá 0. Quando você colocar n igual a 2 aqui, quando você colocar n igual a 1 aqui, dá 0. Quando você colocar n igual a 2 aqui, dá 1. E aqui vice-versa. Então, esses dois primeiros resultados são imediatos. O segundo resultado garante para a gente que o AN dividido pelo BN, né, o que eu preciso fazer para demonstrar as convergências é garantir que obedeça certas, que as coisas não cresçam arbitrariamente, né, que elas vão decrescer em certas situações. O AN e o BN, né, você pode simplesmente calcular um bound daqui, ok? E você pode garantir, então, que esses dois termos vão estar sempre entre essas duas coisas, esses dois limites aqui, 1 e 2. Tá certo? Bom, com isso, a gente consegue mostrar que a nossa função f, ela, no limite de n infinito, ela vai convergir pontualmente. Eu já vou explicar para o pessoal, para o público mais geral, o que é convergir pontualmente, né? Para qualquer valor da resistência 2 que você quiser, qualquer número alfa que você colocasse lá, né? Resistência 2, R1 dividido por alfa, qualquer número que você pegasse o alfa aqui, alfa vezes R1 é a resistência 2, qualquer número dentro desse conjunto aqui vai satisfazer, ok? Então, é claro que se você pegar a resistência 2 como sendo 0, você tem um curto-circuito, então a sua resistência equivalente vai ser simplesmente a resistência 1, né? Dito isso de maneira física, isso é equivalente a isso, né? E, por outro lado, a gente vai ver que como o nosso psi, né, das duas soluções que eu tenho, uma delas é menor do que 1, quando a gente olhar esses termos aqui, né, quando o n for grande, esses termos aqui vão sempre desaparecer no infinito. Vão ficar apenas esses termos com o φ, né, depende da razão áurea. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquele tradicional teste da razão, comparar o comportamento de dois termos sucessivos na série e verificar se eles dão menor do que 1. E o que a gente consegue fazer aqui, né, a razão entre dois termos sucessivos vai se aproximar de 1 sobre φ, que é menor do que 1, e por esse teste da razão, essa série converge pontualmente. Convergir pontualmente num problema que depende de uma variável, no caso aqui o alfa, né,
uma função convergente de uma função não é suficiente, porque você pode perder muita propriedade. Por exemplo, continuidade, né? A gente tem são vários exemplos que a gente pode dar, né? Para cada alfa converge, mas pode ser que para um alfa eu converja para um valor, para um alfa muito pertinho eu converja para um valor completamente diferente. Eu teria uma perda de continuidade, a minha função limite não seria contínua, né? Esse tipo de problema, que envolve séries dos recíprocos de números famosos, né, é um problema que vem pelo menos desde a época do Euler, né? Então é um problema muito antigo que sempre despertou muito interesse. Muito bem. O que seria o resultado mais importante nesses primeiros minutos é isso aqui, mostrar que essa série ela converge uniformemente para qualquer alfa dentro desse intervalo aqui. Eu vou ir e voltar depois, né? Olha, quando eu estou dizendo converge pontualmente, eu estou dizendo fixo alfa, e aí você vai aumentando o número de gerações, você vai sempre se aproximando de um valor, né? Então, isso aqui, para cada alfa fixo, eu garanto que eu chego num valor. Convergência uniforme, né, é diferente, quer dizer que toda a função ela vem uniformemente se aproximando de um limite. Então, veja aqui, eu tenho para 2 gerações, é uma reta, né? Com 3 gerações eu tenho isso aqui, com 10 gerações eu estou com essa coisinha verde aqui, com 100 gerações eu estou aqui. Então, você vê que tem uma coisa se aproximando uniformemente de um limite, né? Todo mundo vindo junto de um limite. Provar a convergência uniforme geralmente é uma coisa um pouco mais complicada. Como que a gente faz aqui nesse caso? Né? A gente vai pegar a nossa função, a gente vai separar os primeiros termos e vai pegar os 2 primeiros termos, 1 mais alfa, e vai olhar a parte restante, né? Vai deixar essa parte restante, vamos chamar ela de G. É claro que se G convergir, esse F converge, né? Se o G convergir uniformemente, o F também converge uniformemente. Ok? Porque essa parte aqui é totalmente controlável, né? Muito bem. Então, para a gente fazer isso, vamos olhar aqui. Um termo daqui, né? Esses termos daqui, que estão aqui dentro, eles são sempre, para qualquer valor de alfa, eles são menores do que 1 sobre bk, onde bk é aquele termo que eu já tinha escrito de lá. Né? Muito bem. Então, se eu aplicar agora, eu tenho uma série que é absolutamente convergente aqui, né? Essa 1 sobre bk é absolutamente convergente pelo teste da razão, então conclui-se que essa série daqui é uniformemente convergente. Ok? Então, quer dizer, ela vai necessariamente como um todo se aproximar do que a gente tem. Tudo bem até aí? É claro, foi muito simples e vocês podem pensar, não, mas você não pode fazer uma coisa mais difícil? E sim, a gente pode, sim, a gente vai. Mas como eu disse que eu ia fazer um pouco para o pessoal que não gosta tanto de matemática, eu queria contar agora, pegar um tempinho para contar um pouco sobre a novela da equação impossível. Né? Então, agora nós vamos para fazer uma visita a uma história sobre Delphi-Erro, Tartaglia, Cardano e Ferrari. Ok? Veja que, na classe anterior, eu tinha equações de segundo grau, né, equações quadráticas. Equações quadráticas são conhecidas e sabem se resolver elas há milênios. Há milênios. Os babilônicos tinham tábuas que descreviam como resolvê-las completando quadrados. Os egípcios, chineses, gregos, todos têm. Tudo isso aqui são fragmentos de papéis deles que mostram como eles sabiam resolver. E todos eles sabiam resolver a equação cúbica. Todos eles conheciam a equação cúbica, mas não sabiam resolvê-las. Né? De fato, em 1494, esse Luca Pacioli, que era um amigo do Leonardo da Vinci, um grande matemático, às vezes as pessoas falam que ele é o pai da contabilidade, ele escreveu um livro de aritmética, né, Suma Aritmética, onde ele apresentava os métodos para resolver equações lineares, sistemas de equações lineares, equações quadráticas, e ele falava o seguinte nesse livro, né? Ele era um matemático muito importante, muito conhecido nessa época. Né? Ele falava que não existia método para resolver a equação de terceiro grau e possivelmente não seria possível ter um método, que essa equação seria impossível. Então, você imagina, nessa época ali, no início de 1500, né, como essa equação
tinha uma mística em volta dela no pro pessoal de matemática, né? Era a equação impossível de ser resolvida. Eis então que aparece um dos nossos personagens principais aqui, né? Eu já tive várias posições contraditórias contra esse cara, né? É um dos personagens mais pitorescos de toda a história da ciência. Girolamo Cardano. Ele era um filho ilegítimo de Fazio Cardano, que era um advogado e matemático, que era um amigo pessoal de Leonardo da Vinci, então ele cresceu nesse meio. E ele começou, o pai dele, que era um professor de matemática famoso na época, começou a ensinar matemática para ele desde criança. E ele era muito bom nessa matemática, ele se destacava, né? Mas o Cardano, quando chegou aos 19 anos, ele falou assim, não, esse negócio de ser professor não dá dinheiro, eu quero uma coisa que dê mais dinheiro, eu acho que eu vou estudar medicina. E ele começou a estudar medicina, primeiro em Pávia, depois, por causa de guerras, ele muda para Pádua, e lá ele se revelou uma pessoa um pouco geniosa. Ele gostava de brigas, ele gostava de discutir, então ele falava que os professores dele estavam errados e não tinha papa nenhuma na língua, né? Ele gostava de sair para beber, né? Todas as histórias, inclusive se meteu com várias pessoas de reputação duvidosa na época. Bom, depois que o pai dele morreu e o pai dele no final da vida casou com a mãe dele, né, vamos dizer, abrandando essa coisa da ilegitimidade que na época era importante, né? Ele herda parte da fortuna do pai, mas ele gasta a fortuna inteira do pai indo para a Esbórnia, né? Vamos dizer assim. E aí ele não tinha mais como continuar pagando seus estudos, né? Lá na faculdade de Padua, né? Durante uma época ele inclusive conseguiu ser o reitor da faculdade da Universidade de Pádua. Você tem que pensar assim que na Universidade de Pádua, na época você tinha universidades que eram administradas pela igreja, universidades que eram administradas pelo rei ou por uma cidade, alguma coisa assim, né? Administradas, você tinha eram o financiamento dela tinha por aí, e tinha outros que eram totalmente dos estudantes, né? Que era o caso de Padua, da Universidade de Padua. Então, na época, ele foi o chefe, enquanto estudante, foi o chefe da universidade lá, né? E aí ele não tinha mais dinheiro, né, para continuar pagando a universidade, pagando seus estudos, e ele começa a ganhar dinheiro jogando cartas e dados. E, então, ele foi possivelmente uma das primeiras pessoas a entender o conceito de probabilidade, né? E além disso, tudo que ele fazia, ele escrevia, né? Então, ele tem uma quantidade de escritos gigantesca. Nessa época, ele escreveu esse Liber de Ludo Alae, que seria assim, sobre probabilidades ou sobre o lançamento de dados. Mas ele não publicou isso nessa época, né? Ele queria guardar aquilo para ele, para ter uma vantagem no jogo, né? Então, isso dá um pouco a cara do que é o Cardano, né? Talvez um pouco de canalha, um pouco de gênio do mal, sei lá, onde a gente coloca exatamente o Cardano. Deixo para vocês escolherem. Ele obteve o título de médico dele, né? O título acadêmico de médico, e tentou se estabelecer como médico numa cidade maior. Mas, dada a fama dele, as autoridades locais em Milão não deram para ele não deram a licença para ele praticar medicina na cidade. Diziam que era por causa dessa origem legítima dele. Então ele foi para uma cidade, um vilarejo perto de Pádua. Lá ele se casou, né? Mas era uma cidade pequena e ele conseguia muito pouco rendimento como médico. E continuou na jogatina, nessas coisas. E ele acabou tendo uma maré de azar e perdeu a casa, perdeu praticamente tudo, foi ter que viver num albergue, ele com a família. A sorte dele começa a mudar quando ele consegue uma posição na antiga academia que o pai dele dava aula. Essa é uma academia famosa, Scuole Piatti, em Milão. Ali, com um salário que estava dando para ele conseguir começar a viver, ele começa a praticar ilegalmente medicina. E ele acaba se tornando um médico famoso, porque ele era um cara muito inteligente, obviamente.
né? Então, à medida ele foi praticando, sendo médico de pessoas mais importantes e mais importantes e mais importantes em Milão, até que em 1539, por influência desses clientes famosos, importantes dele, ele é aceito no Colégio de Medicina, né, entre os médicos de Milão. Ele tem a licença dele. Então, 1539 é um ano importante para o Cardano, né? Ele, já estabelecido, já um médico rico, com professor numa posição importante, ele publica 2 livros, aquele sobre probabilidades, e além de um outro livro, onde ele resolve vários problemas, um livro de aritmética e geometria, onde ele resolve vários problemas, inclusive tenta dar uma solução incorreta para um problema famoso na época, que seria o problema da divisão do Luca Pacioli. Né? Muito bem. Então, 1539 foi um ano importante para o Cardano, e também foi o ano onde ele conheceu o Tartaglia. Né? Isso vai mudar toda a história. O Tartaglia, ele era um filho de um mensageiro, alguém que ia a cavalo para entregar correspondência e encomendas de uma cidade para outra. Morava na Brécia, ficava na República de Veneza. O pai dele morreu quando ele era bem jovem, de uma pessoa que tentou assaltar essas entregas, né? A família dele ficou, então, totalmente na miséria. Na miséria, a mãe dele com muita dificuldade para sustentar ele e os 3 irmãos, e os 2 irmãos. Para completar a tristeza, em 1512, então, tendo uma guerra ali entre a República de Veneza e os franceses, né? E os venezianos tinham vencido uma batalha um tempo anterior, as tropas francesas decidem invadir a cidade de Brescia e como vingança, matam 40 mil habitantes. O Niccolò Fontana, que é o nome do Tartaglia, ele se esconde na igreja, mas os soldados não têm nenhuma piedade de quem está escondido lá, e eles matam várias pessoas que estão ali e machucam todos. O Niccolò Fontana, nessa época, né, tinha uns 12 anos, ele sobrevive, mas muito machucado, principalmente o rosto, e aí ele fica gago para o resto da vida. Ok? Por isso ele ganhou esse apelido de Tartaglia, que é o gago. Muito bem. O Tartaglia, nessa época, não, como ele tinha pouco dinheiro, às vezes ele não conseguia pagar para os seus estudos, né? Então ele demorou a ser alfabetizado, demorou a começar a aprender matemática, mas quando ele começou o contato, ele demonstrou um talento ímpar para matemática. E ele conseguiu continuar estudando matemática até por conta própria. E aí a mãe dele conseguiu alguém para patrocinar os estudos dele na universidade, ele estuda lá e começa a viver disso, de matemática, mostrando talento de matemática cada vez mais, como aulas particulares, dando conselho para arquitetos, para engenheiros, né? Sempre cobrando por isso. Né? Depois ele vira professor particular para as pessoas que queriam entrar na universidade, até que ele consegue aulas na Universidade de Verona e depois na Universidade de Veneza. Né? Quando começa 1535, o Tartaglia consegue resolver essa equação aqui. X ao cubo mais ax ao quadrado igual a c. Isso estava na classe das equações impossíveis. Tartaglia, querendo sair da miséria, né, sair dessa vida difícil, ele decide divulgar os rumores que ele teria conseguido resolver as equações cúbicas. Ok? E ele pensou, nossa, eu fui o primeiro que resolvi a equação que acreditavam ser impossíveis. Ou era isso que ele acreditava? A notícia, então, que alguém resolveu a equação impossível se espalha pela Itália e chega eventualmente à Universidade de Bolonha, talvez a universidade com atividade contínua mais antiga que exista. Quando essa notícia chega lá, um professor desconhecido dessa universidade, um professor assistente desconhecido, né, chamado Antônio Maria Fior, desafia o Tartaglia para um duelo. Mas é um duelo de matemática. Né? E as armas que eles vão escolher para esse duelo, obviamente, são problemas de matemática. O Fior, o Antônio Maria Fior, ele propõe 30 problemas, exatamente 30 problemas desse tipo aqui, resolver esse tipo de equação.
resolver esse tipo de equação. O Tartaglia aceitou o desafio, mas ele propôs vários tipos de problemas diferentes, né? Problemas difíceis, só alguns envolvendo a equação de terceiro grau, né? A diferença é que esse problema aqui tem, linear, tem a parte linear e no que o Tartaglia resolvia tinha quadrado aqui. O que aconteceu, na verdade, é que esse Antônio Maria Fior, ele tinha aprendido a como resolver essa equação com o, vamos dizer, o orientador dele, né, o professor dele, esse Scipione del Ferro, né? Ele resolveu, o Del Ferro resolveu esse problema em 1515, mas o Del Ferro nunca quis essa fama toda, essa tensão toda, ele tinha medo desses duelos, porque podia acabar com a carreira dele. E ele só ensinou isso no final da vida, em 1526, para esse Antônio Fior. Então imagine aquela manhã fria em Veneza, o Antônio Fior em fevereiro, lá em Veneza, o Antônio Fior e o Tartaglia entregam num cartório os problemas que eles propõem para cada um e entram em acordo que daqui a 40 dias eles iam entregar a solução naquele mesmo local. O que seria o prêmio para o ganhador? Bom, obviamente, fama, honra, reputação e, claro, um jantar, um banquete na taverna local, né, um banquete para cada problema que não tivesse sido, né, proposto, que não tivesse conseguido resolver, você ia pagar isso para o outro. Muito bem. Então, o Tartaglia abre o papel e vê os problemas que o Fior propõe e já imagina, nossa, é uma armadilha. Eu imagino aquela cena do Star Wars, né, quando o General Akbar chega e vê a frota imperial cercando a frota rebelde e diz, it's a trap. É essa situação que eu imagino. Então, o Fior, Tartaglia pensou, poxa, esse cara tem que saber como resolver esse tipo de equação. São 30 problemas desse tipo. E o Tartaglia vai para casa e eu preciso pensar em como resolver esse tipo de equação. Tem solução, eu preciso pensar como resolver esse tipo de solução, esse tipo de equação aqui. Então, depois de uma noite em claro, no dia seguinte, o Tartaglia chega no cartório e entrega as 30 soluções. Ele conseguiu adaptar seu método para resolver as 30 soluções, todos os problemas que o Fior propôs. Né? Enquanto isso, o Fior não conseguiu resolver nenhum problema proposto pelo Tartaglia. Então era bem claro quem ganhou essa competição. Essa notícia espalhou pela Itália como um estilo de pólvora, né? A notícia, sim, Tartaglia, o homem que conseguiu, o matemático conseguiu resolver a equação impossível. O Tartaglia ainda dispensou a parte monetária do prêmio, né? Tem que pagar 30 desses jantares para o seu Fior, que era um professor pobre, tivesse que pagar 30 jantares para ele, provavelmente ele estaria quebrado na época. Mas o Tartaglia só queria a fama mesmo. Muito bem. Isso era 1535. E a notícia, então, de que alguém realmente conseguiu resolver a equação de terceiro grau, correu toda a comunidade letrada da Europa, em particular da Itália. O Cardano, né, o Girolamo Cardano, ele até então aceitava a opinião do Pacioli, que essa equação era impossível de ser resolvida. Mas alguém resolveu. Nossa, aprovado. O cara mostrou a solução, foi num duelo. Muito bem. E ele começa a enviar emissários por Tartaglia. Um editor de livro, coisa, olha, fala com o Cardano, conta a solução para ele, mostra lá para ele como é a solução. Segundo as partes mais tenebrosas dessa história, essa história é uma história tão legal que eu às vezes acho que ela deveria sair no Netflix ou na Amazon, filmar, assim, fazer uma série sobre isso. Né? Segundo as histórias, ele mandou espiões para tentar roubar o método do Tartaglia. E ele ficou isso por 4 anos nisso. Até que em 1539, ele tenta uma abordagem mais direta. Ele fala para o Tartaglia, olha, eu estou escrevendo um livro importante, né, sobre álgebra, vai ser o livro definitivo sobre isso, né, e eu gostaria de incluir seu método, citando o seu nome. E o Tartaglia disse, não, eu mesmo vou escrever um livro contando esse método. Isso deixa o Cardano bem desanimado. O Cardano decide
jogar a carta financeira para ele. Ele fala assim, olha, você vem aqui em Milão, eu te apresento o governador de Milão, né? Te apresento, né? E aí a gente consegue um bom emprego para você, mas a gente vai fazer isso se você me contar qual que é o seu método. Ele fala assim, olha, mas você não pode, eu te conto, né? Se eu te conto, você não pode publicar e nem você pode e nem contar para outras pessoas. E faz o Cardano jurar sobre as escrituras. Né? Bom, o Cardano chega e conta o método em forma de um poema aqui, né, o Tartaglia chega o Cardano e conta um poema em forma para o Cardano em forma de um poema. Bom, eu não posso dizer se sim ou não, mas o Cardano não apresenta o governador de Milão para o Tartaglia. Ele dá uma carta de introdução para ele e o Tartaglia, no final das contas, nunca encontrou esse governador de Milão. Imagina o Tartaglia voltando para Veneza e pensando, esse cara me passou para trás. Eles ainda trocam algumas correspondências, né, para o Cardano entender o método todo, mas ele ficou com aquela imagem na cabeça, esse cara me passou para trás. E, de fato, talvez tenha passado mesmo, porque imediatamente o Cardano divide, divide o método, né, conta o método, com seu estudante, Ludovico Ferrari. Um pouco tempo depois, o Ferrari e o Cardano conseguem entender o método do Cardano e conseguem resolver todos os tipos de equação quadrática. E mais ainda, eles começam a aplicar ideias que o Cardano tinha tido, como, por exemplo, usar números negativos como coeficiente da equação. E o Ferrari, em particular, ele conseguiu também resolver a equação quarta. O Cardano, dessa equação terceiro grau, ele talvez tenha sido a primeira pessoa a notar que números imaginários. Então, eles tinham muita coisa legal que eles tinham feito, e o Cardano começou a se perguntar assim, puxa, como que eu vou publicar essas coisas sem quebrar meu voto? Porque se eu quebrar meu voto, eu estou quebrando um voto contra Deus, tem um papel assinado. Aí os caras vão na Inquisição e eu estou lascado. Muito bem. Alguns anos depois, 1543, o Cardano e o Ferrari decidem visitar Bolonha, onde estava o Antônio Fiore, aquele que tinha desafiado o Tartaglia. E esse cara estava pobre, ele já não conseguia mais tantas aulas, né? Porque ele tinha ficado como o cara que tinha perdido o duelo e não sabia matemática, não conseguiu resolver nenhum problema do duelo. E eles, né, pagam para ele revelar qual que seria o segredo. Mas o Antônio Fiore não sabia o segredo, ele sabia a fórmula. Ele só sabia a fórmula, ele não conseguia provar a fórmula, nada disso, ele só sabia a fórmula. Bom, e ele conta a história. Olha, eu aprendi com Del Ferro. O Cardano e Ferrari, então, vão atrás da família do Del Ferro para ver se o Del Ferro tinha deixado alguma coisa. E aí eles encontram o Hannibal della Nave, que é o genro do Del Ferro. Né? E eles não estavam bem de vida. O Cardano, já nessa época, era uma pessoa muito rica, né? E eles compram as anotações compram as anotações do Scipione Del Ferro, né? Com todos os cadernos, essas coisas, e começam a procurar onde ele tinha feito essa demonstração. E eles encontram e descobrem que o Del Ferro tinha resolvido esse problema em 1515. Então, Tartaglia não era o primeiro. O Cardano então falou assim, bom, se ele não era o primeiro, eu não tenho que manter meu voto. Eu não vou revelar o método do Tartaglia, eu vou revelar o método do Del Ferro. Em 1545, então, o Tartaglia publica o livro A Arte Magna, a Magna Arte, né, o Ars Magna, né, que contém a solução da equação cúbica e a solução da equação quártica. Ele atribui a equação quártica, claro, ao Ferrari e diz que, olha, quem resolveu, as pessoas que tinham resolvido antes dessa equação, a equação cúbica, foram o Del Ferro e o Tartaglia. E conta a história de como que ele descobriu essas coisas. O Tartaglia ficou furioso. E é isso que começam as guerras cúbicas. Essas guerras cúbicas, né? Guerras cúbicas talvez seja um exagero de falar, mas foi uma série de conflitos que o
Tartaglia começou cartas abertas, né, que o Tartaglia começou a mandar, né, detratando o Cardano. Segundo conta, ele era bom em enxergar as pessoas, então ele era bastante ofensivo com o Cardano, né, dizendo, você não sabe matemática nenhuma. No ano seguinte, em particular, ele publicou um livro, né, onde ele conta a sua história e diz que o Cardano, né, quebrou um juramento perante Deus, né, que disso diz que o Cardano não sabia nada, não sabe nada de matemática, né? O Cardano, por outro lado, ele já era um médico importante, ele já tinha publicado vários livros, e esse livro, Ars Magna, estabeleceu ele como o maior matemático da Europa naquele tempo. Então ele podia ignorar completamente o Cardano, o Tartaglia, mas o Cardano era uma pessoa, como vocês já devem ter, um pouco vingativa, e ele tinha uma arma secreta, o Ludovico Ferrari. Então, Cardano podia ficar quieto e mandar o Ludovico Ferrari lidar com o Tartaglia. Então, Ferrari e Tartaglia começam a trocar cartas públicas entre si, condenando um outro. Então, Ferrari atacava o Tartaglia, dizendo que ele tinha construído sua reputação só difamando os outros, que tinha roubado provas nos seus livros, né? E sem dar crédito. E tinha pelo menos 1000 erros no último livro dele, né? E aí o Ferrari desafia o Tartaglia para um duelo e esse duelo termina em empate. Então o Ferrari decide, né, desafiar o Tartaglia agora para um debate público em Milão. E o Tartaglia fala assim, não, Milão é a terra de vocês. Eu não, né, tinha que ser em campo neutro. Além do que, eu não preciso discutir com você, rapazinho. Né? O meu debate é com o Cardano. E continuou a atacar o Cardano, atacar o Cardano, atacar o Cardano. E o pessoal em Veneza, os colegas dele, pensaram, olha, o Cardano com essas pessoas, né, essa coisa não está indo para um bom caminho. E o Tartaglia perde o seu emprego. Perde o seu emprego lá em Veneza, né? E logo depois ele recebe uma oferta para dar aula na sua cidade natal, na Brécia. Mas o pessoal da Brécia falou, mas para isso você tem que aceitar o desafio e disputar com o Ferrari, e vencer o Ferrari. Ele vai lá, né, isso em agosto de 48, eles se encontram ali em combate, né, e tem o seu debate. Mas pouco se sabe desse debate, apenas que foi uma baixaria, né, uma gritaria, a maior parte dela feita pelo Tartaglia. Ao fim do dia, o Tartaglia se declara vencedor e vai embora para Brécia. No dia seguinte, o Ferrari está lá, não tinha Tartaglia, e, por definição, o Ferrari havia sido o defensor, o vencedor. Talvez, de fato, tenha sido bem entendido assim, porque o Ferrari, logo em seguida, é convidado para virar professor em Veneza, no lugar que antes era ocupado pelo Tartaglia. O Tartaglia sofreu com esse resultado, com esse debate. Né? Ele, né, sofreu as consequências desse debate. Depois de um ano dando na Brécia, lá na Universidade da Brécia, chegaram para ele e falaram assim, olha, a gente não vai te pagar. Como assim vocês não vão me pagar? Não, o acordado é que você ia ter o emprego e se você vencesse o debate. Se não vencer o debate, você não tem o emprego. E aí teve processos, né, dele contra a universidade, né? E ele acabou não recebendo nada e estava falido. Ele nunca mais conseguiu nenhum emprego na universidade. Ele voltou a dar aula em escolas pequenas, sendo professor particular, dando consultorias pequenas para engenheiros, arquitetos, né, essa coisa mais prática, né, e acabou morrendo na miséria em Veneza em 1557. O Ferrari, por outro lado, depois disso, foi inundado com ofertas de emprego. Ele era convidado para dar palestras nas grandes universidades. Eventualmente, ele foi apontado como assessor de impostos no governo de Milão, né? Ficou rico, foi transferido para o serviço da igreja e se aposentou aos 42 anos, bastante rico. Ele se mudou de volta para Bolonha depois disso e foi viver com a sua irmã, que tinha acabado de enviuvar. Isso era em 1564. Pouco menos de um ano depois, ele morre envenenado por arsênico. A Madalena, sua irmã,
não chorou no enterro dele e recebeu toda a fortuna. 2 semanas depois ela se casa novamente, mas não foi muito feliz também, né? O marido abandonou e levou toda a fortuna dela. E ela morreu também na miséria. O Cardano talvez tenha tido um fim melhor. Sua esposa tinha morrido em 46, mas ele estava no auge da fama. Né? Então ele não teve tempo para ter muita pena. Ele virou o diretor da Associação Médica lá de Milão. Ele ganhou a reputação de ser um dos maiores médicos da Terra. E ele era convidado para fazer viagens, né? Até na Escócia, na França, né? Na Dinamarca, para tratar as famílias reais que queriam ter o melhor tratamento possível do maior médico. E as viagens dele eram complicadas, porque onde eles paravam, ele era tratado como uma celebridade científica. Em 1552, ele ganha uma posição importante de professor de medicina em Pávia, né? E estava no auge do sucesso. Em 1557, o filho, ele de um casamento para o filho dele, né? Para o filho mais velho dele, com a família aristocrata. Essas famílias aristocratas estavam falidas na época, né? Mas essa família começa a extorquir esse menino que estava terminando a faculdade de medicina, né? E, né, ele era publicamente humilhado pela esposa, inclusive que ele não seria o pai dos 3 filhos. E aí, por causa de todas essas coisas, esse menino envenena a esposa, né? E acaba sendo preso e confessando o crime. Com isso, essa reputação de ser o pai de um assassino pega muito mal para o Cardano e ele não consegue mais viver em Pávia. Então ele consegue um outro emprego em Bolonha, né? E lá ele tem toda a controvérsia com o nome dele se mantém, como assédio aos alunos, desentendimento com outros professores, dele ir na na aula do professor dizer que ele não sabia de nada, que estava tudo errado. Seu filho que sobrou, que era o Aldo, era um jogador viciado e também, né, ele herdou essa coisa do pai, andava em más companhias. Né? Só que o Aldo não sabia matemática, então não entendia a probabilidade e perdeu tudo que tinha, inclusive uma promessa de dinheiro para o pai. O Aldo vai na casa do pai, rouba a casa do pai, né? E depois desse monte de decepção, o Cardano entrega o Aldo para as autoridades e o Aldo é banido de Bolonha. Em 1570, já mais perto do fim da vida, o Cardano é finalmente preso. Muita gente diz que o Cardano foi preso por influência do Tartaglia, mas o Tartaglia já estava morto na época. Né? O Cardano, querendo essa imortalidade, imortalidade científica, né, que o nome dele fosse imortal, ele faz um horóscopo de Cristo. Né? E ele, além de não satisfeito, ele faz um livro elogiando o Nero por ter perseguido os mártires cristãos. Então, ele vai preso pela Inquisição, por heresia, e passa alguns meses preso. Né? Quando solto, ele é proibido de ensinar qualquer coisa, né? E também condenado a nunca mais publicar. Insatisfeito com isso, Cardano vai para Roma e apela para o Papa. E o Papa fala, não, beleza, você vai ficar, mas você vai ficar aqui preso, vai ficar aqui numa prisão domiciliar em Roma como meu médico particular. E ele vira, né, o reitor do Medicine College em Roma, tudo isso. Ele vai morrer 6 anos depois. Né? Ele é famoso por ter dito o dia da sua própria morte. Isso é uma coisa bem, né, parece fantástica, mas se você pensar que ele cometeu suicídio, então não é tanto assim. Quando ele morre, ele deixa 131 trabalhos publicados, 111 trabalhos na forma de manuscrito, e nas suas memórias ele conta outros 170 que ele não fez porque ele achou insatisfatório. Essa é a história das guerras cúbicas e da equação impossível. Né? Por outro lado, um outro personagem que eu falei menos aqui, que os polinômios, até hoje são um objeto central. Estou um pouco atrasado, eu queria falar um pouquinho rapidamente, o que são a importância de polinômios em física, eu vou voltar a falar deles, tá certo? Que são a relação entre zeros de polinômios e transições de fase. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu vou pular bastante, porque eu estou atrasado, né? Vocês podem ler nesse artigo aqui, transições de fase e zeros da função de partição. Né? A ideia é que tem um objeto de mecânica estatística chamado função de partição,
né, que ela codifica as probabilidades dos microestados de um sistema, ok? E essa função pode ser pensada como um polinômio. Ela pode ser escrita como um polinômio que, em geral, o grau é muito alto, né? O grau do polinômio vai ser tanto maior quanto maior for o seu sistema, né? Quanto maior for as energias acessíveis ao seu sistema. E os zeros desse polinômio, né? Os zeros desse polinômio, na verdade, dizem tudo, definem completamente quem é a função de partição, ok? Eles definem completamente quem é a função de partição. Na verdade, se você desenhar os zeros desses polinômios, né? Quando você tiver um caso muito grande, você está numa coisa assim. Então, né? Se você souber como é essa distribuição de zeros, você sabe toda a termodinâmica do problema. Né? Toda a termodinâmica do seu sistema vai estar associada simplesmente aos zeros dessa função de partição. Né? Os zeros dessa função de partição, eles vão pular bastante, né? Eles vão, né? Essa densidade de zeros da função de partição, elas vão definir um problema desse tipo aqui. Né? Então, os zeros dessa função de partição, eles estão para a termodinâmica, assim como as cargas estão para a eletrostática. Né? Da mesma maneira que se você souber as cargas, a posição das cargas, você sabe todo sobre o problema eletrostático. Se você souber os da função de partição, você sabe tudo sobre o problema termodinâmico. Né? Inclusive sobre problemas difíceis, sobre transições de fase. Se você olhar a reta quando você acumula numa reta e eles batem no eixo real, se você medir o ângulo com que eles batem, você consegue saber que tipo de transição de fase você está observando. Né? Pode ser uma transição de fase de primeira ordem ou uma transição de fase de ordem descontínua, né? São desse tipo aqui. Na linguagem antiga, isso aqui seria uma transição de fase de primeira ordem, isso aqui seria uma transição de fase de segunda ordem, isso aqui uma transição de fase, você olha o ângulo, né? Se for 90 graus dividido por n, n é o número da transição de fase, é a ordem da transição de fase que você está olhando. Isso vale tanto, inclusive, por exemplo, você tem uma situação para a gente calcular esses zeros das transições do tipo BKT, da Collet-Struve Transition. Você vê que isso aqui tem os zeros aqui de cada ordem diferente, aqui para um sistema de 100. Né? Quando a gente olhar, conforme a gente for aumentando, a gente vê que esses zeros vão deitando em cima desse eixo real aqui. Essa é uma transição de fase, então, que os zeros estão batendo com o ângulo zero, né, no limite infinito. É o que sugere que essa transição, mostra que essa transição é uma transição de fase de ordem infinita. O estudo desse tipo de transição de fase foi o Prêmio Nobel de 2016. Maravilha. Deixa eu voltar ao problema de resistores e mostrar um caso mais geral, né, que eu tinha dito que ia fazer. E se eu pegasse agora P resistores iniciais? E a partir daí eu somo os P resistores anteriores. Nesse caso eu tenho uma sequência de Fibonacci generalizada de ordem P. Né? Uma sequência de Fibonacci generalizada de ordem P. Se a gente aplicar a mesma ideia, de novo a gente, né, faz aquele ansatz, aquele chute, que o termo tem que ter essa forma, a gente chega numa equação de característica que é um polinômio P. E aí, então tem um polinômio novamente, e perguntar, será que eu consigo resolver esse polinômio? Né? Ora, até quarto grau a gente sabe que sim, mas a partir daí, até hoje, não tem solução para isso. E agora, se eu não consigo resolver o problema, né, desse ordem P por causa disso, bom, eu posso, num outro sentido. Eu posso fazer porque eu consigo provar esse teorema aqui. A gente está com pouco tempo, eu vou mostrar o que é o teorema falado. Né? O teorema é basicamente o seguinte: eu tenho qualquer que seja a ordem desse polinômio ali, uma raiz que está aqui dentro, nessa parte amarela. Eu não tenho nenhuma raiz que esteja nessa parte azul, mas isso eu não vou usar muito. E todas as outras raízes estão dentro desse círculo unitário. Né? Nenhuma está exatamente em cima do círculo, nenhuma das outras raízes está em cima do círculo unitário, que é esse círculo vermelho aqui, estão todas dentro. Veja que você não consegue isso computacionalmente fácil, porque você vai resolvendo o polinômio, as raízes estão começando a ficar cada vez mais perto daqui. Mas o que eu consigo mostrar é que elas nunca vão bater. Ok? Bom, eu tinha colocado aqui demonstrações, para caso eu tivesse tempo para provar esse teorema, exatamente isso. São
é um pouco longo para mostrar todas essas coisas, tá certo? Mas a partir eu consigo mostrar isso. Agora, quando você pegar aquele enésimo termo, não, eu vou responder já, porque não é a sequência de Fibonacci, é o recíproco da sequência de Fibonacci, né? É 1 sobre, ok? Só respondendo a dúvida que saiu no chat aqui. Então, esse termo aqui, né? Esse termo aqui, que é o enésimo termo dessa sequência de Fibonacci geral, esse termo aqui, ele é maior do que 1, e todas essas outras coisas aqui são menores do que 1. Então, quando você fizer olhar um termo muito elevado, o módulo desses termos aqui, e como esses termos têm módulo, todos eles zeram, né? Então, quer dizer, o último termo, a última geração, vai tendo como resistência zero, no final das contas. Aí a gente tem uma série de construções para, de novo, provar a convergência pontual e a convergência uniforme, brincando com essas ideias de sequências de Fibonacci generalizadas. Ok? Eu não vou passar por todas essas demonstrações. Caso alguém queira, eu posso passar diretamente para vocês. Vocês podem ler no artigo quando sair. Né? No fim das contas, o que a gente consegue provar é que a nossa uma série dos inversos dessa sequência de Fibonacci de ordem P, ela vai convergir uniformemente para qualquer conjunto de resistências iniciais maiores ou igual a zero. Né? Aqui a gente tem um caso para 3 resistências iniciais. A gente consegue simular o comportamento e saber o que vai acontecer com elas. Ok? Muito bem. A gente podia perguntar se eu consigo fazer para outros tipos de combinação. Por exemplo, se você pegar uma sequência combinatória que a gente chama de PEL, né, onde você pega 2 desse aqui para formar o próximo, você pega 2 desse aqui, 1 desse aqui, aí o método é exatamente igual ao que a gente tem. A gente consegue provar a convergência uniforme sem problema nenhum. Por outro lado, se você pegar você tem pessoal que nunca trabalhou com esses números combinatórios, você tem todo um jardim zoológico de números combinatórios representando coisas diferentes. Esse aqui é um número legal, que é o chamado número de Bell. Ele conta de quantas formas, de quantas maneiras diferentes você consegue particionar um conjunto de N elementos. Isso aqui seriam os primeiros termos da sequência de Bell. Ela tem uma relação de recorrência desse tipo aqui, mas a gente não consegue construir uma fórmula de Binet para ela. É uma fórmula explícita, uma fórmula boa para não uma fórmula de recorrência, mas uma fórmula do tipo Binet para o termo geral. Aí a gente podia pegar a mesma ideia e tentar construir, né? Ficou meio ruim esse gráfico, vocês me desculpem, mas você vai pegando N resistores do tipo 1, aí depois você vai pegando com esse número de resistores aqui do tipo K, associa todas em paralelo, né? Você vai ter um de 2 N resistores, e você quer saber assim, será que eu consigo mostrar que isso converge, né? Que esse tipo especial converge? Bom, esse tipo é muito mais complicado, né? A gente consegue construir um gráfico, fazer simulação, a simulação sugere que converja, mas você eu não tenho nenhuma prova de que ele vai convergir uniformemente. Né? Provavelmente, como você não tem essas fórmulas de Binet, você vai precisar de um recurso combinatório mais forte para fazer isso. E uma das formas que talvez valha a pena seria vocês olharem aqui como você pode aplicar essas álgebras de Zion. Zion é uma coisa que está entre um férmion e um bóson. Né? Ele comuta, mas o quadrado dele é zero. Né? Seria essa mais ou menos a propriedade. Né? Então, eles têm essa parte que ele obedece ele é totalmente comutativo, né? A função de onda dele é simétrica, em um certo sentido, mas ele obedece o princípio da exclusão de Pauli. Né? E como você pode aplicar essas álgebras de Zion a identidades combinatórias? Esse é um trabalho meu com o Antônio Francisco. Né? Toda a ideia desse trabalho é que você tem uma coisa parecida com o que a gente tem para a fórmula integral de Cauchy, que para números complexos você tem uma para a fórmula integral de Cauchy para Zions, com esse teorema que a gente provou aqui, para o caso onde essas funções f
são ditas superanalíticas. A superanaliticidade é uma coisa que vem da ideia de supersimetria, certo? Então você consegue, tem um análogo de uma fórmula de Cauchy e consegue operacionalizar com isso de maneira que esse teorema, os íons fariam todo o trabalho combinatório para você. Esse mesmo trabalho a gente mostra coisas para vários desses integrantes do zoológico de números combinatórios. Então, talvez uma ideia seja partir por aí. Agora eu queria pegar a parte final, falar sobre fractais, redes fractais e processos de crescimento. Ok? Muito bem. O fractal, uma das propriedades interessantes dele é que ele é autossimilar. Quer dizer, em toda escala que você olhar, ele parece. Certo? Em toda escala que você olhar, ele vai aparecer. Ok? Então, sim, por exemplo, esse aqui é o triângulo de Sierpinski. Se você olhar essa partezinha de cima, ela tem uma coisa assim. Se você olhar, né, que é parecido com a estrutura, se você olhar esse aqui, ele é assim, é parecido. E se olha essa parte de cima, sempre é igual. Então, você imagina se eu tivesse um triângulo desse infinito, né, com essa construção de maneira construir infinita, todo momento que eu olhasse um pedaço dele, eu estava olhando um triângulo de Sierpinski de novo. Okay? Isso é autossimilaridade. E essas redes, por exemplo, né, se você pensar esse circuito que a gente fez aqui, né, que a gente está olhando o Fibonacci tipo 1, né, ele é autossimilar. É autossimilar no seguinte sentido: você tem um grafo, né, onde se você eliminar o resistor, se elimina o resistor R1, você tem o mesmo grafo, só que com pesos diferentes para os links, né, se você pensar esse resistor como um grafo. Né? Essa é a ideia quando a gente fala assim, eu tenho uma rede de resistores com propriedades fractal. Né? Ele é autossimilar. Eu tenho uma transformação, né? Então tudo que eu preciso fazer é eliminar para mudar de escala. Né? O que é a escala que você olha aqui? Estou mudando de escala. Eu mudo a escala eliminando um resistor. Então eu tenho a fórmula e eu tenho que fazer um relay, faço um relay dos vértices, né, para mudar o nome dos links. Esse aqui é R1 vira R2, R2 vira R3. E a resistência equivalente ela vai mudar para um fator de escala. Né? E esse fator de escala é justamente 1 sobre a razão áurea. Ok. Só para vou terminar parar de falar dos resistores aqui. Né? Só lembrando, então, que sim, você tem uma estrutura com essas propriedades fractais e você tem coisas similares em redes de percolação elétrica, na resposta elétrica de materiais inhomogêneos, ou na resposta mecânica, né, na elasticidade desses materiais. Todos têm essas propriedades do fractal que a gente está ilustrando aqui. Na pior das hipóteses, é simplesmente um problema bonitinho que você pode estudar a convergência. Muito bem. E veja que o Fibonacci, ele naturalmente aparece associado com o número com fractais. Por exemplo, se a gente pegar num autômato celular, né, se a gente seguir essas regras aqui, né, o que vai gerar aqui como próximo, olhando os vizinhos anteriores. Né? Seria que você ter 3, a soma desses, se tem 3 aqui, você tem 1, se você tiver só 2, né, tem par aqui, ele vai dar 0 aqui, não vai gerar nada. Se for 1, ele gera aqui, na diagonal, e 1 ele gera, se não tem nada em cima, ele não gera nada. Essa regra de autômato celular, o que gera a partir de cima, você consegue gerar esse tipo de fractal aqui, que é chamado fractal de Fibonacci. Né? Ok? Então, isso aqui é só para ter ideia de que eu tenho, né, que dá esse autômato celular de Fibonacci, ele gera um fractal para a gente. Né? Imagina, André, que alguém bate na sua porta de manhã, por exemplo, né, aquela manhã de domingo, e bate ali e pergunta para você se você já ouviu a palavra, se você conhece a palavra de Fibonacci. Né? Eu vou apresentar para você, aí se um caso desse acontecer, você diz que conhece a palavra de Fibonacci. Esse é um outro jeito da gente, uma outra construção do tipo Fibonacci, parecida, em um certo sentido, parecida com o que a gente está fazendo. Então, imagina, a palavra de Fibonacci é a mesma ideia, só que você faz por concatenação, né? Você tapõe as duas palavras. Então, imagina que você tem um alfabeto 0, 1, né? A primeira palavra sua é 0, a segunda é 0, 1, certo? E aí você vai concatenando, né? Você pega aqui, ó, o 0, 1, e aí você coloca o 0 atrás. Aí você pega essa aqui, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0,
E aí você coloca o 0, 1 atrás e vai construindo essa palavra de Fibonacci. Eu estou falando da palavra de Fibonacci, vocês estão vendo que eu tenho um processo de crescimento aqui, né, dessa palavra aqui, desse código binário aqui. Né? Talvez um jeito mais fácil de ver ele é eu construir um fractal com essa palavra de Fibonacci. Né? Ela é construída mais ou menos assim. Ela é construída exatamente assim. Né? Você vai passando pelos dígitos. Né? Se você encontrou um dígito 1, se você encontrou 0, você vai fazer uma curva. Né? Então, você vai fazer uma curva aqui, quando você encontrar o 0, para o lado direito quando for par, para o lado esquerdo quando for ímpar. Você anda para frente e faz uma curva. Se for 1, não, você não faz a curva. Ok? Então, isso aqui vai gerar essa fractal. Né? Então, você anda para a esquerda, se for par, se chegou o dígito, é 0, faz uma curva para o lado direito, se for par, se faz, né, para o lado esquerdo, se for par, para o lado direito, se for ímpar. Né? Se a gente pegar essa curva for de um ângulo de 90 graus, esse aqui é o tipo de fractal que eu vou obter. Esse aqui talvez seja a palavra de Fibonacci mais clássica, né, a visualização dela, até 30 aqui. Isso aqui é construído com códigos, foi construído com códigozinho simples no matemática. Né? Muito bem. E você pode construir um ângulo que você quiser, na verdade, né? Isso, geralmente as pessoas vocês falam da palavra de Fibonacci, o fractal que pensam é esse aqui com ângulo de 90 graus, mas você pode construir qualquer coisa que você quiser, vendo essas formas bonitas, né? Aqui com 45 graus, aqui 60 graus, né? Todas as formas formam as coisas tipo um snowflake, né? Bonito assim. Aí o π/2 é aquele que eu já mostrei para vocês. Eu gostaria de me perguntar qual que é a dimensão desse fractal, né? Qual a dimensão desse fractal para cada ângulo. Né? Qual a dimensão fractal para cada ângulo. E aí a gente chega... E por que eu queria me perguntar isso? Por causa desse trabalho. Esse trabalho aqui, né, submetido há algum tempo, e eu soube que ele foi aceito na sexta-feira passada. Então ele deve estar sendo publicado nos próximos tempos. Né, sobre uma geometria fractal para o crescimento. Né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele nesses últimos minutos que a gente tem. Ok? Muito bem. Quando a gente está falando, por exemplo, de crescimento de alguma coisa, por exemplo, crescimento de cristais, né? Você tem, claro, o cristal ele obedece uma simetria cristalina, mas conforme ele vai crescendo, você vai adicionando outras células, coisas, você quebra essa simetria. Então, o crescimento disso não obedece exatamente à mesma simetria da rede cristalina. É claro, a simetria da rede cristalina é importante para controlar algumas coisas. De maneira geral, o problema de crescimento é descrito por algumas equações de campo. Ok? Mas são equações de campo um pouco diferentes das que a gente está acostumado. Porque a gente não sabe onde vai encaixar o próximo termo do crescimento. Né? Onde que vai estar crescendo. Isso é meio aleatório. Então, eu tenho uma equação diferente. Nesse caso, eu tenho uma equação diferencial que é do tipo estocástica. Se tiver algum matemático muito, muito rigoroso, ele vai ver a equação que eu estou virando, que é a equação KPZ, né? E vai dizer que não, isso não pode ser escrito assim de jeito nenhum. E é verdade. Né? E ele está correto. Mas eu estou escrevendo ela de maneira mais intuitiva, como físico aqui. Tá certo? Essa equação, ela é porque esse termo aqui, que é o termo que dá a parte aleatória, né, é um ruído branco. Então, ela é uma função aleatória, mas ela é cheia de pontas. Né? Então, essa função aqui é totalmente não diferenciável. Ela é contínua, é totalmente não diferenciável. Né? O que faz com que essa função h, a princípio, também não seja diferenciável. O que a gente está chamando de derivadas, coisas aqui, não é rigorosamente aquela derivada que a gente aprendeu em cálculo 1. Né? Ou no cálculo 2, quando a gente aprende de derivada parcial. Né? É uma derivada no sentido de distribuição aqui. Okay? Então, é como se tivesse uma integral junto. Se a gente desconsiderar esse termo aqui, que é um termo que é um ruído branco aleatório, né, eu tenho ainda vários problemas. Essa primeira parte aqui, esses primeiros termos aqui, são tranquilos. Eles são uma equação de difusão
né? A equação do calor, a equação de difusão. Agora, esse termo aqui tem uma não linearidade, né? É um termo que cresce quanto maior for o gradiente da variação de altura. Ele é um mecanismo que faz inclinar a superfície. A superfície vai tender a não ficar plana. Então, isso aqui tende a fazer as coisas ficar plana. Do ponto de vista físico, a origem desse termo aqui é a tensão superficial da superfície, é a difusão, tensão superficial da superfície, enquanto a origem desse termo aqui, bom, ele também tem a ver pode ter a ver com a tensão superficial, mas a ideia dele é ter um termo que força a superfície a inclinar. Ok? Vamos ver algumas coisas interessantes sobre essa equação. Né? Quando eu estou dizendo crescimento, eu estou dizendo crescimento de qualquer coisa mesmo, tende a ser descrito por esse tipo de equação. Crescimento do tumor, da área do tumor, de cristais de gelo, crescimento em geral descrito por isso aqui. Né? Essa equação é importante porque ela estabelece claramente uma classe de universalidade. Né? Ela, vamos dizer, é o protótipo de todo tipo de crescimento. Né? O que é uma classe de universalidade? É um conjunto de modelos, de equações, né, que elas parecem diferentes. Se a gente olhar escalas de tempo pequeno, escalas de espaço pequeno, elas são diferentes, o comportamento é diferente, mas quando a gente olha em tempos muito grandes, né, no limite assintótico, essas coisas, todas elas têm um mesmo limite, né, um limite que é invariante por escala. Okay? Ou seja, né, se você olhar uma escala pequena, elas são diferentes, os comportamentos são diferentes, mas elas vão ficando cada vez mais parecidas à medida que a escala vai aumentando. Se você pensar numa escala de tempo, eles começam muito diferentes, né, mas conforme o tempo passa, você vê essas coisas se comportando da mesma maneira. Né? Fenômenos assintóticos, como expoentes críticos, a proximidade, como que se passa por uma transição de fase, tudo isso, né, são descritos pela classe de universalidade. Então, tem um monte de coisa um monte de modelos que são descritos pela KPZ, modelo de Éden, polímeros direcionados, crescimento sólido-sólido, deposição balística, deposição por vapor, um monte de coisa, single step model, tudo que é descrito que está na mesma classe de universalidade da equação KPZ. Então, uma vez que você entender essa equação diferencial, essa teoria de campos, você conseguiria descrever vários desses modelos de uma vez só, né? Propriedades de vários desses modelos. Aqui, claro, então, estou querendo descrever o crescimento da superfície, estudar o crescimento da superfície, o comportamento da altura da superfície. O H nosso é a altura da superfície num dado ponto ali. Então, você imagina o cristal crescendo, você vai olhando em cada ponto qual é a altura, isso seria o nosso H. Ok? Então, claro, uma das coisas de interesse, veja como tem uma probabilidade aqui, né? A gente tem um termo aleatório, que ali é aquele ruído branco, né? O que a gente chama de solução da equação diferencial seria assim, eu conseguir obter a distribuição de probabilidade das coisas, né? A distribuição de probabilidade da função H. Né? Em termos de quantidade, tem duas quantidades que são de maior interesse, que é a altura média, isso é bem óbvio, né? E o desvio padrão, né? Que a gente chama de enrugamento da superfície. Né? Então, se você pensar aqui, quanto maior for o desvio padrão, significa que os H estão variando muito de tamanho. Então, a superfície seria muito enrugada e menos lisa. Bom, aqui então, a simulação também é um códigozinho do matemática, né? Para um modelo em uma dimensão, são feitos médias de 10 experimentos, e para um ruído razoavelmente fraco, você vê como a altura média está se comportando e como o enrugamento também está se comportando, né? Uma das coisas que aqui não dá para a gente chegar a ver, mas esse enrugamento ele começa a crescer, né? Até que chega um ponto que ele começa a ficar estacionário, você não consegue enrugar mais a superfície. Né? Esse ruído aleatório não consegue enrugar mais a superfície. A gente vê que esse enrugamento, né, essa aspereza da nossa, que é esse que a gente chama de aspereza, ele vai começar a crescer, né, do tipo um T elevado a B,
ele começa a crescer assim até um certo tempo, vamos dizer, crítico, não é exatamente o tempo um ponto, né? Mas até por volta de uma certa região assim, para coisas muito maiores que essa região, ele satura, né? Você não enruga mais. E esse tempo crítico, ele depende do tamanho do seu sistema, né? Assim, da dimensão que você pegou, né? Assim, se está em uma dimensão é o comprimento L, se você está duas dimensões você teria um quadrado, né? Cada quadrado ali com o lado L, ele vai se comportar mais esse tempo crítico aumenta com L elevado a Z. Mesma coisa, né? Se for 3 dimensões no cubo de lado L e por aí vai. Então, esses expoentes, quando a gente fala de expoentes críticos da classe de universalidade, são esses expoentes aqui, o alfa, o beta e o Z. Ocorre, né? Ocorre. Bom, esses expoentes críticos não são livres, totalmente livres, né? Um depende do outro. Né? Basicamente, o Z é alfa sobre beta, né? Lembrando que o alfa é o do enrugamento, o Z é o tempo que você vai chegar, e o beta é o início do processo, né? Antes de você chegar na saturação. Além disso, tem algumas coisas que você pode mostrar para o grupo de renormalização, que o alfa mais E tem que ser sempre 2, tem várias coisinhas assim, mas você tem essas duas propriedades gerais. Né? Essa é uma equação muito difícil de ser resolvida, e até hoje a gente não tem uma solução satisfatória para ela. O melhor, de maneira assim, mais rigorosa, tem é um método de aproximações sucessivas, né? Não, assim, os gradientes vão ficando mais inclinados, né? Você vai forçando a inclinação da superfície. O melhor que a gente tem hoje é um método de aproximações sucessivas baseado em parte na ideia de integrais de Feynman, né? E que rendeu a medalha Fields para o Martin Harrier, isso em uma dimensão só, que rendeu a medalha Fields para o Martin Harrier em 2014. Quem quiser conhecer mais dessa equação, da parte matemática dela, pode ler esse artigo aqui, o Resolvendo a Equação do KPZ de 2013. É um artigo bem legal. Então você veja que sim, é realmente um problema matemático muito difícil e eu não vou tentar resolver o problema matemático aqui, tá bom? O que eu vou tentar fazer é mostrar a implicação de uma conjectura recente. Eu estou chamando de conjectura porque é um resultado que é verificado por simulação, parcialmente validado por análise de grupo de renormalização, mas não tem uma demonstração. Ok? Não tem uma demonstração formal. Então, isso seria uma conjectura. Né? Mas esse trabalho recente aqui, né, os expoentes da equação KPZ em duas mais uma dimensões, ou mais um aqui é por causa do tempo, tá certo? Ele diz o seguinte, que o expoente alfa ele é meio para quando o resultado d é igual a 1. Isso aqui é conhecido desde o primeiro trabalho da equação de KPZ, mas esse expoente está conectado com a dimensão fractal da interface. Né? Então, se forma o cristal ali forma uma interface, né? A superfície máxima ela forma uma interface entre o cristal e o meio. Né? Então, essa superfície, entre aspas, tem uma dimensão fractal. Né? Uma dimensão fractal df. Né? E se o d for maior do que 2, o alfa está relacionado com essa dimensão fractal por 1 sobre df mais 1. Essa é a conjectura. Né? Ok? Vamos ver o que essa conjectura implica para a gente. Primeiro, né, esse resultado é um resultado super bonitinho você mostrar, porque você pega isso, você aplica análise dimensional, o grupo de renormalização, faz uma análise bem bonitinha, mas eu vou tentar convencer vocês que talvez isso esteja certo, mas eu estou destacando. Em princípio é uma conjectura, mas é uma conjectura muito boa, vocês vão ver. Né? Mas o que ela implica? Primeiro, eu tenho um resultado muito, muito conhecido já, né, do Barabasi, né? Esse é um físico bem conhecido, que diz que esse expoente alfa está relacionado com a dimensão da interface por 2 menos df. O df é a dimensão da interface. Ok? Muito bem. Isso vale para a dimensão 1 e para a dimensão 2. Para a dimensão 2, agora eu posso pegar essa conjectura aqui igualar, e tentar descobrir quem que é essa dimensão da interface. E a dimensão da interface é a razão áurea.
né? É uma dimensão fractal, né? Ela não é uma dimensão inteira, né? É a razão áurea. Poxa vida. Opa, peraí que eu pulei demais. Fiz uma perda total aqui. É a razão áurea. Poxa vida, de novo que estava naquele problema que eu escrevi lá atrás, está aparecendo aqui, né? Então, veja que para a dimensão 2, para deixar bem claro o que eu estou falando aqui, para a dimensão 2, eu tenho o Z igual a, resolvendo aquelas equações, aquelas restrições que a gente conhece, né? Eu tenho que o Z tem que ser igual à dimensão fractal é a razão áurea, tanto a razão áurea, o alfa, eu vou encontrar ele como sendo isso aqui, né? E o beta, isso aqui. Uma vez que eu consigo encontrar um desses números, né, eu consigo encontrar todos os outros. Essa é uma parte legal. Então, para KPZ, se esse resultado, que não é meu, estou analisando a implicação dele, tá? Se a conjectura estiver certa, né? Se o resultado é do Gomes Filho, né? Eu não tenho três números para caracterizar a classe de universalidade da KPZ. Eu tenho 4. A dimensão fractal e os dinâmicos alfa, beta e z. Ok? Dado 1, eu calculo todos os outros. E por que isso é importante? Porque o que gera a dimensão fractal, essa estrutura? Simetria. Né? O que gera a classe de universidade? Simetria. Todas essas coisas estão interconectadas. Se alguém perguntar alguma vez, assim, falar assim, física, isso, não. Física, basicamente, estuda simetria. Né? É um fato. É a grande lição da física do século XX. Simetrias regem praticamente tudo e quebras de simetria regem as coisas quando elas mudam. Então, aqui tem uma questão. Por que tem, né? Por que essa equação aqui tem um comportamento distinto para D igual a 1 e para D maior do que 1, né? Por que esse comportamento distinto? Bom, se a gente voltar lá no trabalho original do KPZ, né? Esse trabalho aqui, de 86, a gente consegue entender que esse valor meio, que já era conhecido desde aquela época, se a gente acompanhar, ele é uma consequência do que a gente chama de uma relação de flutuação e dissipação para essa dimensão. Vou tentar explicar para vocês o que é uma relação de flutuação e dissipação. Né? Esse aqui era lá atrás, em 1908, 1908, o Langevin, esse é um físico matemático importante, ele estava interessado em estudar movimento browniano. Muita gente estava interessada em estudar isso nessa época, o Einstein, por exemplo. Ele começou a estudar, então ele propôs uma lei de Newton para descrever uma partícula se movendo no fluido, exatamente o problema do movimento browniano. Então você tinha um momento que estava variando, né, segundo a lei de Newton, com um arrasto aqui, né, e uma força aleatória que era devido às colisões que são aleatórias entre as moléculas. Aqui é um problema em uma direção, né? E essa força aqui, né, ela vai dar um papel de ruído, né, nesse problema, né? Ela tem uma correlação desse tipo aqui. E aí, então, a análise é o seguinte: o que vai acontecer para eu chegar no problema físico? Né? O que eu preciso impor para chegar no problema físico? Como tem que ser esse momento médio do equilíbrio? Todo mundo deve saber que o momento aqui, então, o momento ao quadrado vai ter a ver com a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade ao quadrado tem a ver com a temperatura. Então, ele pensa em controlar isso aqui a partir da temperatura. E aí, de fato, ele chega nessa expressão aqui. Né? Ou seja, ele está controlando isso aqui, impondo que vai valer o teorema da equipartição de energia. Isso é, em outras palavras, né, eu vou ter, em média, uma conservação de energia. Em média, eu tenho conservação de energia, ou seja, eu tenho simetria de translação temporal. Né? Se eu fazer um processo análogo para KPZ, né, se for pensar isso do mesmo jeito da KPZ, a gente consegue mostrar que a saturação do enrugamento, né, ela depende
D igual a 1, que é onde a gente tem resultados exatos, ela vai ser dada por essa expressão, onde ela depende do tamanho do sistema, de quanto vale qual é a tensão superficial e da intensidade de ruído. Né? A ideia, mais ou menos, é que a saturação, você pode pensar assim, né? Ela depende de quão forte é o ruído que quer fazer curvar as coisas, e, por outro lado, você tem a tensão superficial que está impedindo de curvar. Né? Você tem uma briga entre essas duas coisas. A tensão superficial seria o atrito, aqui nesse caso. Né? Então, você consegue mostrar que, por exemplo, aquela equação que eu escrevi para o ruído lá no início, que é a equação depende da intensidade do ruído aqui, eu consigo escrever isso aqui em termos isso aqui está controlando quanto eu tenho de saturação. Ou seja, eu poderia reescrever essa equação da seguinte forma. Né? Do mesmo jeito, a mesma ideia do que seria o teorema, algumas pessoas chamam de teorema de flutuação-dissipação do Langevin. Né? Ele colocou esse aqui, baseado no resultado que ele quer para o equilíbrio, para satisfazer a condição de equilíbrio. Aqui a gente faz a mesma coisa. Né? Seria esse resultado. Como é que vai ficar isso, então, para duas dimensões, agora que eu consigo entender os expoentes dinâmicos? Né? Bom, não sei, não tem, a gente ainda não, a gente pode tentar responder essa pergunta. Né? Mas como que vai funcionar? Né? Por que isso alteraria as coisas em duas dimensões? Vamos ver um modelinho aqui para eu tentar explicar para vocês. Né? Eu vou pegar um modelo que está na classe de universalidade da KPZ, que é o modelo do single step. Né? Esse modelo ele é o seguinte: você tem uma rede, né? E você tem os sítios dessa rede em diferentes alturas. O jeito mais fácil da gente pensar eu gosto de colocar -1 e +1, né? Porque aí ele fica parecido com o modelo de Ising, tá certo? E você pega e sorteia um sítio dessa rede. Você vai mudar, né? Então, quando você faz esse sorteio e você vai dizer assim, vou mudar um dos sítios, né, a altura de um dos sítios, você está tendo o que seria a sua parte perturbativa, né, a sua parte aleatória. Ok? Muito bem. Só que ele tem um filtro aqui. Né? Se você tiver no mínimo, se o sítio que você escolheu for um mínimo local, então você soma +2 a ele. Então ele era -1, ele passou para ser 1. Se por outro lado ele for o máximo, então você pega e você subtrai 2. Então ele era 1, ele passa para ser -1. Então fica uma equação que está sempre correspondente ao modelo de Ising. Né? Então tem um Ising sempre ali parecido com a gente. Né? E além disso, mas você vai fazer essas mudanças do máximo e mínimo só se uma coisa, dependendo de uma probabilidade. Né? Você vai fazer a mudança do máximo para mínimo se for com a probabilidade P e do máximo para o mínimo com a probabilidade 1-P. Como a gente sabe que esse modelo está na mesma classe de universalidade, né? Okay? Mudar o valor de P corresponde a mudar o valor de lambda na equação KPZ. Né? Seria a mesma coisa. Então, lambda igual a 0, eu teria uma classe de universalidade que não é o KPZ, né? Seria Edward Winkins, e lambda diferente de 0, eu tenho a KPZ, a classe de universalidade da KPZ. Então, você vê que conforme eu fizer todos os sítios igualmente prováveis, eu não consigo mudar todos os sítios, eu não consigo fazer essas mudanças inteiras. Né? À medida que eu construo a minha superfície, eu vou encontrando máximos e mínimos, eu posso dizer assim, olha, você vai sortear com igual probabilidade. Então, é como se você estivesse mandando um ruído ali para escolher onde você vai mudar a sua altura. Mas você tem um filtro mas as regras do Single Step Model formam um filtro. Então, eles não permitem que qualquer coisa mude. Então, o que chega na superfície? Você jogou esse ruído aqui, sim, seleciona um sítio e altera. Mas você tem essas regras internas do modelo que não permitem você mudar qualquer coisa. O que vai chegar ali e alterar a superfície? Então, a gente começou a estudar o que seria esse ruído efetivo que teria sido filtrado pelas regras do modelo. O modelo está na mesma classe de universalidade da KPZ. Ok? Então, a gente está chegando ao fim, né? Eu nem posso ir mais. Então, a gente estudou esse ruído efetivo de acordo com a dependência do P e, portanto, do lambda, né? E chegou à conclusão que, se a gente quiser o ponto de equilíbrio para o
o ponto de equilíbrio para o modelo em duas dimensões, o enrugamento da superfície tem que se comportar dessa maneira aqui. O que nos dá um teorema de flutuação-dissipação, eu prefiro o nome relação de flutuação-dissipação, mas a gente tem que aceitar o nome que a comunidade aplica, né? Para dessa forma aqui. Ok? Então, né, eu tenho um teorema de flutuação-dissipação e a parte importante não é só essa parte aqui, né? Você tem um comportamento diferente aqui, mas mesmo como que você vai escolher onde você vai pegar essa função delta, né? Você teria que fazer uma coisa, né? Você não está mais numa delta em uma dimensão, igual no caso anterior. Você está numa delta numa coisa que também não é duas dimensões. Então, você está pegando em cima de uma variedade fractal, essa delta. Ok? Bom, deixa eu caminhar para o fim. Eu já estou ocupando vocês muito tempo. Essa ideia de que o expoente z em duas dimensões, o comportamento dinâmico z, e, portanto, a dimensão é igual a essa dimensão fractal, né? E que seria igual à razão áurea, né? Que z é igual à razão áurea, pode ser visto em vários casos, que, em tese, né, em princípio, estão na classe de universalidade da KPZ. Mostrar que uma coisa está na classe de universalidade não é tão simples assim também, tá? Você tem experimentos onde você faz deposição de nanoestruturas, eletroquímica de nanoestruturas, o Z dá 1.6, né? Esse aqui é o nosso erro, tá certo? 1.6. Deposição deposição química de vapor em filmes de sílica, 1.6. Na deposição de polímeros semicondutores, 1.61, né? O que eu estou dizendo? O Z, né, nessa conjectura, deveria ser esse valor aqui. Né? Você olhar em eventos de como que você cresce a quantidade de mutações em uma população, 6.1 também, e várias simulações muito grandes, né? Por exemplo, o modelo de Etting, né? Ele dá 1.612. No Single Step Model, o Z, tudo em D igual a 2, dá 1.618045, né? Com erro aqui de 6 vezes o último resultado. Então, não parece ser coincidência, né? Você tem muita coisa dando a entender. É muito pouco provável que seja uma coincidência numérica. Né? Então, se não é uma coincidência numérica, deve haver uma simetria escondida governando esse tipo de coisa. Né? E onde a gente vai começar a olhar as simetrias? Né? O primeiro lugar que a gente sempre vai pensar em simetrias, ainda mais num lugar que tem falando de crescimento de cristais, é nos sólidos platônicos. Né? Aí, se você for olhar aqui, a gente sabe que, claro, vai ter uma quebra de simetria, e não vai ser uma simetria do tipo desses sólidos. Você chutaria que você vai olhar algum sólido que é suficientemente grande, tem alguma relação com a razão áurea, então você vai olhar dodecaedros e isodecaedros e tentar estudar seu grupo de simetria para tentar entender quem seria essa simetria escondida que precisa existir para governar. Uma outra coisa, você podia considerar a palavra fractal da Fibonacci. Acontece, né? Eu tinha dito, será que eu posso calcular a dimensão fractal da palavra de Fibonacci dependendo do ângulo que você pegar? Se você pegar esse ângulo aqui, que é quase um ângulo reto, a dimensão desse fractal aqui é exatamente a razão áurea. Será que as simetrias desse fractal têm alguma coisa a ver com essa simetria escondida? Ou talvez você possa ir para uma situação mais próxima do que a gente tem no KPZ e estudar um autômato celular estocástico. Né? A gente não sabe qual que é essa simetria, mas como a gente tem uma grande classe de universalidade descrevendo o crescimento de vários modelos diferentes, se a gente talvez descobrisse essa simetria, né, a gente tem um impacto muito maior do que simplesmente resolver a equação de KPZ. Deve haver essa simetria. Então, um grupo de simetria para ela, isso a gente deveria ser uma coisa que a gente está passando a olhar agora. Então, obrigado pela atenção de vocês.
seria isso. Petros, muito obrigado pela palestra, extremamente interessante, achei muito bacana a abordagem aí de história da ciência, tá? E arrematar aí com essa espiral tão bonita, né? Essa galáxia sendo apresentada para a gente. Fibonacci Parabéns. está em tudo. Fibonacci está em tudo. Petros, eu acho que nós temos algumas perguntas aqui no chat, mas eu vi que você estava respondendo algumas delas, então fique à vontade se você puder responder Se algumas vocês quiserem perguntas. falar, sim, fica mais fácil, que eu estou olhando pelo celular, talvez eu não consiga ver Tá, também. eu vou ler algumas aqui para você então, tá? Ó, o Yuri Moura está te parabenizando, falando que foi muito boa a palestra. O Jonathan Amado da Silva pergunta o seguinte: em segundo termo, esse segundo termo que o senhor disse, que entorta a estrutura, seria como a torção na geometria diferencial ou não dá para fazer essa Não, analogia? não, né? Você não está olhando o plano, o que vai estar acontecendo. Ele simplesmente vai estar, né, o gradiente, em cada ponto, se o gradiente estiver aumentando, aquilo vai tender a aumentar mais ainda. Perfeito, Petros. Mais uma pergunta aqui também do Yuri Moura, né, que te salutou alguns segundos atrás. Ele falou a seguinte coisa: ele ficou em dúvida, pois a sequência de Fibonacci Acho que aparente. essa eu respondi, Essa eu né? respondi Que, durante na a verdade, não é a apresentação, né? sequência de Fibonacci, é um sobre. Isso. Eu estou falando, Então, descrevendo o recíproco da sequência. perfeito. Pessoal, então se quiserem fazer uma pergunta direta para o Petros, tá? Fica à vontade. Tá? A plenária está aberta agora para se dirigirem diretamente ao palestrante. Petros, enquanto o pessoal está aí pensando e matutando, tá? Uhum. Qual plataforma computacional você está usando para desenvolver suas simulações atualmente? Eu posso te mostrar aqui em primeira mão. Na Opa, verdade, quero eu ver. não sou um programador de computador, né? Mas o que eu faço geralmente são, dentro daquele grupo de pessoas, né, que tem o pessoal da UNB, aí você tem os físicos computacionais que fazem isso com mais detalhes, né? Eu geralmente faço coisas muito simples usando esse software de computação algébrica que chama matemática. Então aqui você está vendo a simulação para o KP, é um software para fazer simulação, simulações são bem menores do que eles fazem, né? Para calcular alguns expoentes dinâmicos da KPZ em 1D. É mais para eu poder sentir o que está acontecendo, porque assim, o meu trabalho em si não é esse, né? Eu, de fato, não entendo não tenho tanta habilidade nessa parte computacional, né? Mas, por exemplo, o suficiente para a gente conseguir gerar os fractais, né? Certo? A gente consegue, esse aqui todo o código que eu faço é meu para gerar o fractal agora, né? São coisas mais simples, certo? Muito bom, Petros. Vamos converter isso depois para o Python, ó, viu? Dá para fazer exatamente o que você está fazendo aí, tá? Todas essas ferramentas assim roda tudo a mesma coisa. Mas muito Imagino que bom. sim, o Python é bem poderoso, né? Mas às vezes eu só quero uma coisa que seja mais simples, que eu consiga fazer, aí eu faço nesse matemática aqui. É, o pacote da Wolfram é muito legal. O Maple e o Matemática são fantásticos, né? Pessoal, Petros, já temos mais uma pergunta aí. O Yuri Moura, ó, os orientandos têm que fazer pergunta, hein, pessoal? O Yuri quer saber se tem algum livro que relata a história do Tartaglia. Deve ter, o Gilson. Não sei se tem um livro, mas assim, tem muito artigo. É uma história, é uma história muito legal, né? Então, tem vários artigos que foi onde eu fui pegando para contar. Eu realmente acho essa história tão legal que eu acho que, como eu disse, eu acho que o Netflix, algum desses tinha que fazer uma série sobre a guerra pública, né? Ô, Petros, mas você sabe que o que falta para isso acontecer é alguém escrever a história aí num texto mais fluido, né? Quem sabe aí você não atua aí como um Quem sabe? escritor aí desse episódio, ó. Tá? Pessoal, nós estamos chegando aqui ao nosso teto, até porque o professor Petros tem uma aula agora na sequência, então a última vez que eu pergunto, se alguém tiver alguma pergunta, tá, por favor, de, encaminhe mesmo agora, senão nós vamos encaminhar para o encerramento, tá?
Bom, eu também vou pedir desculpa para vocês, como eu disse, preparei uma história comprida, né, passando por várias coisas, para poder caber essa parte do Tartaglia. Não, mas aí, se for o caso, Pedro, a gente convida para voltar e aí você tem mais tempo para elaborar melhor aí todas as conspirações que aconteceram no passado e trazê-las para Ah, vocês nós, tá? gostaram mais dessa parte do Tartaglia, né? Ah, essa parte foi ótima. Foi uma novela mexicana na Itália, foi excelente. Pois é, né, eu acho uma história um barato. Com certeza. Então, todo mundo falando aqui, ó, que foi a parte histórica foi o auge da noite, tá? Não desmerecendo Aham. nenhuma das outras partes. Petros, novamente, então, muito obrigado. Tá? Queria dizer a Eu que todos, então, que, agradeço, por né? favor, na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui recebendo o professor Edemilson Cardoso da Conceição, que vai falar para a gente sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação de bioprodutos. Tá? O professor Edemilson tem umas pesquisas muito interessantes usando aí frutos e frutos do cerrado para cosméticos. Tá? Então sintam-se todos convidados a estar aqui conosco. Petros, novamente, muito obrigado.